Graças a Deus, que o dia que nos fez o Senhor, dia em que nós estamos aqui, nos preparamos. Olha quanta gente linda, né? Todos arrumados, cheirosos, na sua melhor versão para louvar ao Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, amém? Agora eu queria te convidar a ler o Salmo 34. Salmo 34. Do 1 ao 8. A palavra do Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esse salmo foi escrito por Davi no momento em que ele estava com medo, em que ele estava fugindo, ele estava escondido. E às vezes o medo nos faz diminuir a nossa fé, nos faz duvidar, mas eu quero te dizer nessa noite, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o coração. Não há outro que você possa depositar confiança que não seja respondido. E a misericórdia do Senhor, Ele nos alcança. Ela nos alcança e ela te guarda e ela te guia. Amém? Então nessa noite, o Senhor está aqui. E o Senhor, Ele não deixa que o seu filho fique sem resposta. Nessa noite, que vai ser noite de salvação, noite de renovo, que você possa agora abrir teu coração, a tua mente, esquece o problema e agora louve somente ao Senhor, amém? Vamos orar, querido Deus, amado Pai, ó Deus, nessa noite maravilhosa, noite em que, Senhor, desde o momento em que nós pisamos neste lugar, nós podemos sentir a presença do Teu Espírito Santo. Ó Deus querido, nessa noite, nós te pedimos, ó Deus, nós te imploramos, clamamos, ó Deus, que nessa noite o Teu povo seja respondido. Tantas pessoas entraram aqui, ó Deus, com seus corações tristes, às vezes com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe como está seu coração. E que nessa noite tu venhas com teu bálsamo, que tu venhas, ó Deus, com a tua cura, ó Deus, que tu venha com a tua resposta. Ó Deus querido, muito obrigada pela oportunidade da vida, de mais um dia poder te louvar, de mais um dia poder te exaltar, ó Deus. É que te pedimos e já te agradecemos. Toma o primeiro lugar, em nome de Jesus, amém. Aplaude ao Senhor no máximo da tua felicidade. Aplaude, faz barulho de adoração, porque Ele está neste lugar. É o nosso Deus, a nossa fonte de adoração, aquele em quem apoiamos a nossa alma, aquele que nós amamos, o nosso Abba, aquele que cuida de nós. E nesse mesmo Espírito nós entramos em intercessão. É clamor, é oração. Agora mesmo nós vamos interceder, mas você conhece a tua causa e eu sugiro que você interceda pelo teu lar. É tempo de cobrirmos nossas famílias, nossa casa, debaixo dessa graça maravilhosa do amor de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós te adoramos, Senhor. Engrandecemos o teu nome porque tu és santo, o teu nome é altíssimo e todo-poderoso. Não há nenhum outro a quem possamos adorar, nenhum outro a quem devamos dobrar nossos joelhos em adoração. Nós te exaltamos nesta casa, Deus, na presença singular do Espírito Santo que passeia
poderosamente no meio da igreja. Toca o teu povo nessa hora, Senhor. Toca as nossas vidas nessa hora. Visita a interioridade dos teus filhos neste momento, ó Deus. Nós te apresentamos nossa família, nosso lar. Nós apresentamos aquele espaço que nós chamamos de lar. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora tua graça recaia sobre aqueles que estão perdidos, Senhor. Aqueles que estão resistentes à tua graça. Nós clamamos o teu amor. Nós clamamos medida dobrada do teu poder sobre a vida daqueles que estão desgarrados, perdidos, que se desviaram do caminho. Pai, nós te clamamos nesta noite. Clamamos por aqueles que esfriaram, que se perderam do teu amor, se perderam da tua graça. Nós intercedemos, Senhor. Nós clamamos por essas pessoas. Te clamamos pelos aflitos, pelos enfermos. Nós clamamos o teu poder sobre as pessoas no nosso meio, ó Deus, que porventura estejam passando por um momento de aperto emocional, um momento de enfermidade, um momento de dor. Deus, entra na casa, no seio da família. Cura os relacionamentos, ó Deus. Nós te pedimos, nós queremos ser instrumentos de adoração, meu Deus, e oferecemos esse tempo, esse espaço para engrandecer o teu nome, que o nosso louvor chegue no trono da tua graça. Deus, que o nosso movimento de adoração toque o teu coração. Receba, Senhor. Nós te clamamos neste momento, através do nome poderoso de Jesus. Amém. Aplaude ao Senhor agora. Isso aí. Pode se assentar, igreja. Nós queremos aqui desde já dizer da nossa satisfação por receber o Maurinho aqui. Que saudade, Maurinho. Que saudade. Maurinho está aqui, a família dele está ali, a Cátia, a esposa. Faz assim para todo mundo te ver, cara. Gente, nós somos uma casa, uma família. Então, a gente, às vezes, nós mudamos de cômodos, né? A casa é grande, a gente muda de cômodos. E aí, o Maurinho se mudou de Nilópolis, o Maurinho foi para Manaus, já voltou, agora está perto, lá ali pertinho na ilha, né? É na ilha, pertinho, lá na Ilha do Governador. É muito bom ver vocês, Kátia. Deus abençoe essa casa. Nós temos também aqui o pastor Ederson. Cadê ele? Ele acabou de sair. Acabou de sair ali, o Ederson, pastor Ederson. Irmão da Rosimar, veio nos visitar, pastor lá na igreja do Paiol, ele e a família toda. Deus abençoe o Ederson. Deus faz, tá ali, ó. Tá ali, ó. Olha ele ali, ó. Fica em pé aí. É vocês mesmo, fica em pé. Fica. Oxe, que é isso? É. A Tati, o Dudu. Aí, estão nos olhando. Tati, Dudu. Ali, família, nós vimos aqui, ó, Mari e o Henrique, o Augusto, nasceram aqui. A gente que carregava de um colo para outro. A gente arrastava de um lado para outro, os dois. Os filhos daqui nasceram assim, gente, no meio de um movimento, né? A gente puxava de um lado, leva atrás. A Tati ministrava aqui, o Dudu ministrava e a gente leva atrás. Os filhos do Mauro também foram assim. Deus abençoe. Tem mais pessoas nos visitando. Eduardo. Quem é Eduardo? Ai, Eduardo. Deixa para lá, gente. Essa aqui é a Luana, que é fala o nome fala o nome aqui. Tá ali. Ah, dona Marlene, dona... Isso aqui já é de casa, garoto. Todo dia está aqui. Beijo no coração. Beijo para você que está nos visitando pela primeira vez, pela 10ª, pela 8ª. Fica em pé para a gente te ver. Você que eu não mencionei teu nome, tem mais alguém no nosso meio nos visitando? Nós queremos dizer que vocês são... Ah, sim, está ali. Oi, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Amém. O nosso desejo, cada vez que chega uma visita nesse lugar, é que vocês gostem de nós. Que vocês gostem de nós. E que se não estiverem congregando... Ia me esquecendo de você, mulher. Ia me esquecendo de mencionar a Ivone, que está ali, ó. Ela achou que eu não ia mencionar, está ali. Linda, poderosa, aqui no meio, Ivone, assim, ao frigir dos ovos, como diz o ditado, né?
Na hora do chute, ela, opa, cheguei, estou aqui. Bem-vinda, Ivone, Deus abençoe tua vida. Irmãos, a igreja é um local onde a gente congrega. É um local onde a gente faz família. Local onde a gente acerta, onde a gente erra, onde a gente chora, onde a gente comemora. É a nossa casa. A casa de Deus, local de adoração. Local onde a gente se reúne para adorar no domingo, na segunda, porque Deus gosta de dias de feira também. Deus gosta de terça-feiras. Então, você é convidado para vir outros dias também. Nós estamos aqui adorando o Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor nessa casa, o Espírito Santo ministra lá na nossa, naquele lugar onde a gente vai, onde a gente dorme, onde a gente trabalha, onde a gente cuida. Lá, a gente louva aqui, Deus cuida lá. A palavra vai nos dizer que muitas, não poucas, são as aflições dos justos. Mas Deus faz o quê? Nos livra de todas, cuida de nós com zelo e com carinho. É possível que lá na tua casa alguém esqueça de você, mas aqui, lá no reino, ninguém vai esquecer. Que você se sinta bem nesse lugar, que você se sinta cuidado, amparado, como diz a morena, vovó, vou acolher. Que você se sinta acolhido, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, nós vamos agora para os nossos anúncios. Okay? Terça-feira, às 19h30, 4 e 11 de fevereiro, 4 já passou, próximo dia 11 e 18, teremos a palavra com o reverendo Roberto da Barnabé. Irmãos, uma bênção imperdível. Terça-feira não pude vir, meu pastor, mas vou estar aqui, em nome de Jesus, na próxima terça, e convido vocês, porque não dá para perder, você aprende muito. E você cresce espiritualmente quando aprende. Amém? Começa às 19h30 até às 21 horas. Terça-feira, 25 de fevereiro, culto das mulheres. É só festa, né? A gente cultua e socializa. Então, é um culto com muito movimento. Quem vai estar ministrando para nós? Pastora Cristina Lima, da Igreja do Nazareno, lá de Caxias. Teremos Ministério de Dança e Yeshua. Acabou, Mira? Atendimento pastoral está acontecendo todos os dias na Igreja do Nazareno, em Olinda, como sempre aconteceu. Aqui, o guia de pastores que você pode optar, é só você ligar no horário comercial e vai ser agendado o atendimento para você, de acordo com a disponibilidade dos pastores aqui disponíveis. Amém? Acabou? Então, eu quero falar para você sobre a oferta de alabastro. O que é a oferta de alabastro? É uma oferta que é retirada 2 vezes por ano e nós não vamos retirar essa oferta agora, tá bom? Só para informar você para que serve. São 2 ofertas missionárias que a Igreja do Nazareno faz durante o ano. Essa oferta é enviada para os missionários que ficam no campo. A Igreja do Nazareno não pega qualquer pessoa para fazer uma missão. Pessoas se dispõem, a Igreja do Nazareno prepara essas pessoas numa universidade e essa pessoa faz missão fora da igreja. Ela faz missão fora da igreja e essa pessoa é assegurada pelo que chamamos de oferta missionária. E 2 dessas ofertas se chamam a oferta de alabastro. E nós vamos aqui mostrar um dos projetos. Esperança. Nós temos um objetivo de alcançar ações indígenas e comunidades ribeirinhas dessa região do Amazonas, entrando pelo Rio Negro e Rio Amazonas. Nós já estamos em outro projeto nosso é chegar até o Rio São Limões, mas nós estamos já com trabalhos no Rio Negro, na região de Anavilhanas, até próximo a Manaus, e agora nós estamos também com esse trabalho aqui no Pátio Amazonas. Esse projeto dessa lancha nasceu no coração de Deus. O nosso objetivo é alcançar mantenedores para essa lancha, porque o custo para a evangelização na Amazônia é muito alto, porque aqui não tem estrada, nossas estradas são rios, e as lanchas, os barcos aqui consomem muito combustível. Um trabalho muito
para a gente evangelizar essas regiões. Nós estamos alcançando, irmãos, índios, áreas indígenas, que antes não entravam no Evangelho, agora estão entrando. Nós temos igrejas lá plantadas nessas áreas. E nós precisamos de você que está aí na sua cidade. Venha aqui conhecer esse trabalho que estamos fazendo aqui na Amazônia, assim como essa equipe maravilhosa que tem vindo e outras equipes que estão chegando aqui. Então nós queremos mantenedores para esse projeto. E você pode começar com esse projeto, sustentando essa lancha com apenas R$ 25,00 por mês. Então, basta você se cadastrar, entrar em contato conosco, e você, irmão, que está lá no final do Brasil, lá em outras regiões, você pode vir até Manaus e participar desse projeto, dessa lancha, quando você passar a contribuir com R$ 25,00. Nós precisamos de, no mínimo, 200 mantenedores para expandir este projeto. Então, queridos, venham até a Amazônia, venha para essa lancha, venha conhecer esse trabalho. Venham, nós precisamos de apoio para que você também conheça esse trabalho de evangelização nessa área tão inóspita do país, onde vive. Então, a Igreja do Nazareno entrou nos povos ribeirinhos através da Igreja Flutuante, um projeto que é mantido por ofertas missionárias e voluntárias. Então, você vai receber um envelopezinho aí no transcorrer do tempo, escrito oferta de alabastro. Nós distribuímos na escola dominical e nós gostaríamos que vocês dessem muita importância a isso. Quando o pastor... Já é agora que vai recolher, pastor Fábio? Não, né? Um pouco mais para frente, o pastor Fábio vai recolher essas ofertas que serão mandadas para fora do Rio. Amém? Hora de fazermos nossas dízimos e ofertas. Vou pedir aos pastores, que hoje vão estar distribuindo envelope, que chegue até você. Você pode fazer a tua oferta pelo envelope branco, que é onde colocamos nossa oferta. Temos envelope amarelo, onde devolvemos nosso dízimo. O santo dízimo é computado pelo tesoureiro, devidamente prestado contas. Todo o direcionamento da arrecadação dessa casa, mantém essa casa, o que nós colocamos aqui. E nós queremos pedir que o teu coração seja voluntário, que o teu coração seja abençoador com esse projeto. Amém? Essa é a nossa casa e todo o cuidado aqui é para nós. A Bíblia nos ensina que Deus é dono do ouro e da prata e não precisa de nada, mas não abre mão de ser honrado nessa área. Então, honre ao Senhor com o santo dízimo que pertence a Ele, com a tua oferta que mantém a casa do Senhor. Faça isso com alegria. Você pode fazer através de um envelope ou através de Pix. Você pode fazer isso tranquilamente, qualquer valor que Deus tocar no teu coração nessa noite, nesse lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que já recebeu o teu dízimo, vou pedir que tua oferta, teu envelope, vou pedir que você fique em pé. Vou pedir que você fique em pé. Você que vai devolver, você que vai entregar o santo dízimo. Nós vamos já fazer louvor lindo de adoração, mas nós vamos consagrar antes aquilo que vamos lançar no altar. Amém? Curve a sua cabeça agora. Esse momento é teu particular. É teu momento particular de adoração. Pai de amor, nós te chamamos de Abba porque o Senhor é aquele que cuida de nós com carinho. O Senhor é o nosso paizinho, aquele que nos toma no colo, aquele que vê a necessidade, aquele que cuida. O Senhor é aquele que restaura, que supre, que traz providências. E nessa noite, Deus, nós queremos te apresentar
nossa oferta e o santo dízimo que é teu. No lugar do santo dízimo te oferecemos, te mostramos, exibimos ao Senhor nosso gesto de fidelidade a ti. O primeiro é teu. A primícia, o mais importante, te pertence, Senhor. E nós entendemos que quando o que é nosso pertence ao Senhor, o que é do Senhor pertence a nós. E não há em nós preocupações quanto a isso, porque o Senhor é Deus de providência. Abençoa os teus filhos nessa noite. Toca, Senhor, poderosamente na vida do fiel, daquele que tem comunhão e intimidade com o Senhor, que te reconhece como Deus, Senhor e autor de todas as coisas. Pai, nós te entregamos nossa oferta, que ela recaia como semente, semente tratada, semente que produz sem medida, semente boa para frutificar. Abençoa a vida dos teus filhos, Senhor, no âmbito financeiro. Abençoe-os poderosamente. Abençoe o desempregado, essa pessoa que está batendo em portas, que elas se abram, Senhor, e que haja mantimento na vida dos teus filhos. Nós te pedimos isso na certeza da vitória, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E agora chegou o momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. O pastor Eduardo vai estar orando hoje. Quem vai trazer a palavra é o nosso ministro Mauro. E eu sei que o Senhor vai falar grandemente ao seu coração e que vai trazer uma palavra realmente, diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Amém? Ah, deixa eu falar. A menininha que estava tocando teclado é minha aluna Júlia. Eu estava olhando, eu falei, eu conheço. Aí ela olhando para mim, eu sou sua aluna. É verdade, você é minha aluna. Só que a gente só se encontrou acho que uma vez, né? Mas eu guardei o rostinho, falei, gente, ela me conhece, ela deve ser minha aluna. É a Júlia da Legacy, né? Obrigada, Júlia. Que lindo o seu dom e seu talento, amém? Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja pode se colocar de pé, você pode fazer esse ato profético, estendendo suas mãos para o mensageiro dessa noite. Ó Deus, nós queremos lhe agradecer, Senhor, pelo banquete a qual tu preparaste, Pai, desde a eternidade, e aqui estamos desfrutando, Senhor. Eis aqui o teu servo. Nós queremos, Pai, lhe agradecer antecipadamente, Senhor, pela palavra que será ministrada, Pai. Então, Senhor, usa como tu tens usado para o teu servo, e que a tua igreja, Senhor, possa estar atento à tua palavra, Senhor. E assim, Pai, nós te agradecemos, e como igreja do Senhor, adoramos a ti e abençoamos a vida do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, obrigado, pastor, obrigado a todos. Você pode se assentar bem à vontade, querida, em nome de Jesus. Você sabia que Deus tem um chamado para você? Deus tem um chamado para todos nós aqui. Antes de mais nada, quero dizer que é tão bom poder voltar aqui, já falei e falo de novo. Quantas vezes compartilhamos tantas coisas boas nesse altar. E quero dizer já ao reverendo Roberto que sempre que ele achar que precisa de mim, eu estou à disposição. Em qualquer tempo, pode contar comigo. Que é o meio da gente agradecer e reconhecer de onde a gente veio. A gente tem que reconhecer de onde a gente saiu, gente. A gente pode ter ido, obrigado, voltado, está aqui hoje de novo, mas é uma forma da gente reconhecer com gratidão tudo que a gente aprendeu nesse lugar. O reverendo Roberto esteve ao nosso lado, falo meu, da minha esposa, da minha família, nossos momentos mais difíceis. Quando eu enterrei minha filha no ano 2000, ele estava lá do meu lado. Quando minha esposa foi atropelada, quando a gente saiu do culto, ele estava do meu lado. Então o seu pastor cuida de você. Você pode acreditar nisso. Você tem um pastor que cuida de você, como ele cuidou da gente aqui, como a gente foi cuidado nesse lugar, ele cuida de você. Então, antes de começar a palavra, eu quero dizer isso. Quero reconhecer e dizer que o seu pastor cuida de você. E eu quero convidar você agora, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28.
todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas eu quero correlacionar esse bem que coopera para nós com o chamado de Deus e o amor que você sente por Ele. Vamos passar por muita coisa na Bíblia, quero que você tenha paciência. Estou usando aqui a versão Nova Almeida atualizada, não sei se vocês têm aí, para a gente ficar igual, para poder não ficar diferente. Vou usar o telefone celular, minha Bíblia de papel está aqui, é para dar mais agilidade, tá bom, irmão? Mas a Bíblia de papel está aqui, ela anda comigo, eu uso ela. Mas para ficar mais ágil, eu quero usar o celular hoje com a Bíblia online, para ficar mais rápido, para a gente ganhar tempo. Então, quem achou Romanos 8:28, pode dizer amém? Pô, todo mundo achou, o pessoal está afiado aqui, pastor. A escola dominical está bombando aqui. Então, Romanos 8:28, querido, vamos ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler de novo todo mundo junto? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E agora eu faço uma pergunta a você. Você ama a Deus, querido? Quem aqui pode dizer, Senhor, eu te amo? Você lembra quando eu comecei, quando eu peguei o microfone, quando eu iniciei a mensagem, eu falei que Deus tinha um chamado para você. Deus tinha um chamado para você. Cada pessoa dentro dessa igreja aqui, todas as pessoas que estão aqui sentadas nessa igreja, que estão assistindo esse culto, tem um chamado de Deus. Eu creio nisso. E se você ama ao Senhor de verdade, Deus tem um chamado para você sim, separado. Eu quero que, para mostrar isso, para a gente poder ilustrar, para não ficar na nossa palavra, para a gente começar a fazer a introdução dessa mensagem, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia de novo, em João, capítulo 21. Você já sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E glória a Deus por isso. Mas eu quero correlacionar esse amor de Deus com o chamado de Deus para a tua vida. E no final você vai entender que tudo que acontece, e tudo que aconteceu, e tudo que vai acontecer, vai contribuir para o seu bem. É isso que está reservado para nós. Não tem outra coisa. Então, João capítulo 21, verso 15. Olha que curioso. Jesus estava com seus discípulos. E Pedro já tinha negado Jesus. Jesus tinha ressuscitado já. Então, Jesus faz uma pergunta para Pedro. Olha aqui, vamos ler. João 21, 15 diz o seguinte. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente meus cordeiros. Jesus perguntou a segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Eu vou te explicar isso por quê. Você me ama? E respondeu, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Então a gente percebe aqui claramente o que a gente começou a falar. O chamado de Deus, que está atrelado ao amor de Deus, que você sente por Ele. Se você ama o Senhor, se você foi chamado por Ele, existe um chamado para a tua vida. É mesmo que você falar, você me ama, então faça isso para mim. Você gosta mesmo de mim? Então faça isso para mim. Jesus faz isso com Pedro 3 vezes. Por que de 3 vezes? Na cultura judaica, uma coisa só tem credibilidade quando ela é feita 3 vezes. E ela fica permanente. Por isso que Paulo falou, orei ao Senhor 3 vezes para que Ele tirasse o espinho na carne, porque aquela oração se tornou permanente. Quando Paulo orou 3 vezes para que o Senhor afastasse o espinho na carne, dentro da cultura judaica, aquilo era permanente. Então Pedro, de certa forma, se sentiu triste. Por quê? Jesus teve que levá-lo até a terceira vez, para que ele dissesse que o amava, e para aquilo se tornasse permanente, e aquele chamado foi permanente. Então Pedro entendeu como uma ofensa, mas Jesus estava ratificando o chamado de Deus para ele. Então se você ama o Senhor, quem ama o Senhor aqui? Tem um chamado de Deus para você.
tem um chamado de Deus para a tua vida que eu não sei qual é. Eu não sei qual é, talvez eu não conheça você. Muitos aqui eu conheço, eu sei o chamado de Deus para eles. Mas a grande maioria que está aqui, eu não sei qual é o seu chamado. Mas se você ama a Deus, Deus tem um chamado para você. Pedro, apesar de ter negado a Jesus, poderia ter sido descartado. Mas Jesus fez questão de quê? De restaurá-lo. Perguntando 3 vezes se ele o amava. Então, 3 vezes. Então, para exercer esse chamado, querido, para você exercer esse chamado, Deus nos mostra algumas coisas. Eu quero que você abra comigo de novo a Bíblia. Vou fazer você abrir a Bíblia direto aqui. Você vai ficar até com raiva de mim. A gente vai abrir muito a Bíblia. Mas vamos abrir de novo a Bíblia. Em Mateus 28. Mateus 28. Verso 20. Mateus 28, 20. Tem um chamado de Deus para você exercer. Então, para você exercer esse chamado, Deus está te mostrando algumas coisas. Deus nos mostra algumas coisas. Primeira coisa que Deus nos mostra, quando a gente vai exercer esse chamado, de amor. Que tudo no final vai cooperar para nós. Que nós não estamos sozinhos. Fala para o teu irmão, você não está sozinho. Mateus 28, 20 diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, para exercer esse chamado que vai cooperar para o nosso bem, que a gente vai andar mais na história, eu quero te contar uma história aqui, mas eu preciso fazer uma introdução para que você tenha fé no seu coração e entenda os processos que Deus leva a gente a passar. Eu quero que você entenda isso. Antes de a gente entrar no principal, no foco da história, eu quero que você entenda essas 5 coisas. Primeiro, você não está sozinho. Deus está contigo. Ele prometeu isso. Segundo, nós somos vistos pelo Senhor 24 horas. Por que eu falo 24 horas? Deus não tem tempo. Nós trabalhamos com o Cronos. Tem um cronômetro ali, um relógio, está contando. Se eu demorar, ele vai começar a apitar ali, porque eu estou demorando. Mas Deus não trabalha com relógio. Deus trabalha com Kairos. Ele tem outro tempo, então eu falo 24 horas para você entender que Deus está te olhando o tempo todo. Salmo 121. Vamos lá, querido. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Salmo 121. Olha o que a Bíblia fala. Que Ele não vai permitir que os seus pés vacilem. O verso 3 diz isso. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele é sua sombra, a tua direita, onde você vai, Ele está do lado. O que você pensa, Ele sabe. O que você sente, Ele sabe o que você está sentindo. De dia o sol não vai te fazer mal, à noite a lua também. O Senhor vai guardar você, vai guardar a tua saída, vai guardar a tua entrada, enfim. Ele está do teu lado o tempo todo. Então você não está sozinho. Segundo, você está sendo vigiado. Sorria, você está sendo filmado. É isso. É isso, pô. O vídeo de monitoramento já tinha sido inventado há muito tempo, não fomos nós que inventamos. O nosso Deus já faz isso. Terceiro, para exercer esse chamado, Deus trabalha por aquele que nele espera. Isaías 64:4, para não ficar na minha palavra. Olha só o que Deus fala para a gente. Isaías 64, verso 4. Olha o que a palavra nos fala. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, eu não estou sozinho, estou sendo vigiado e eu tenho alguém me ajudando ainda. Quarto, eu vejo agora. Eu enxergo agora, eu estou vendo aqui o agora, mas Deus já está vendo o resultado. Deus está vendo o resultado. Então o que acontece hoje na tua vida é o agora. Você enxerga agora, mas Deus já vê o resultado. Jeremias 33:3. Vem comigo aqui. Quem está comigo diz amém. Amém. Jeremias 33:3 diz assim: chame por mim e eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então tem coisas a serem reveladas ainda. Tem coisas que Deus está trabalhando no oculto, que Deus não falou ainda com todo mundo, mas está preparado para você. Então, primeiro, você não está sozinho, você está sendo acompanhado 24 horas, tem alguém que te ajuda
E tem alguém que já tem o resultado na mão, a bênção, a vitória na mão para você. E em quinto lugar, Deus tem propósitos, mas o processo, ele é nosso. Fala para o teu irmão, o processo é teu. Deus tem propósito, irmão. Deus tem propósito com cada um de nós. Quando eu falei aqui, quando a gente começou a pregar, eu falei que quem amava a Deus tinha um chamado. Deus fez isso com Pedro. Pedro apacentou as ovelhas dele. Pedro cumpriu esse chamado. Então eu falei isso. Deus tem propósitos para a tua vida, mas tem um processo. E ele é nosso. Jeremias 29, 11. Diz o seguinte. Vem comigo aqui. Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro, uma esperança. E é assim que ele trabalha. Então, dentro desses 5 aspectos, para você entender o chamado de Deus e para podermos entrar no que a gente falou no início, que todas as coisas cooperam para o seu bem. Agora você entende que você não está sozinho, que 24 horas Deus está te vendo, que Ele ajuda você, Ele trabalha por aquele que nele espera, a Bíblia fala isso. Você viu agora, mas Ele já tem o resultado na mão, e Deus tem o propósito, mas o processo é nosso. Mas nós sabemos, como a palavra fala, Ele vai dar a gente um futuro e uma esperança. E agora eu começo a entrar na mensagem. Já falei pra caramba, né, pastor? Nem comecei a pregar. Vou começar a pregar agora a mensagem. Quero falar de uma pessoa que amava a Deus, que passou o processo para que o propósito de Deus se cumprisse no final. Prefigura, de certa forma, um Cristo. Não era, mas prefigura pelo que aconteceu. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 37. Agora a gente vai começar a pregar. Era só a introdução para ver se você ficava aqui comigo, para você não fugir. Gênesis 37, 5. A gente vai falar de José, gente. A gente vai falar de José. José, certamente era um homem que foi ensinado nos preceitos de Deus, que amava a Deus. Todas as coisas cooperaram para o seu bem. Mas teve um processo. Teve um processo. Às vezes a gente não gosta, né? Mas tem um processo. Não tem jeito. Então vamos lá. José é um exemplo de cooperação para o bem. Então, quando o chamado de José ele se apresenta, irmão? Gênesis 37, 5. Olha só como é que começa um chamado, pastor. Um chamado começa com um sonho. Um sonho. Um sonho de um garoto. Filho de Jacó e Raquel. O filho preferido. Que todos os irmãos tinham ciúme dele. Eu me arrisco a dizer até que eles não gostavam muito, porque tinha essa coisa do filho preferido, né? Aquela rivalidade. E fica essa coisa, né? Naquele tempo, não sei se hoje ainda tem isso. Não sei, acho que era só naquele tempo. Então, José tem um sonho. Olha só como começa um chamado. O verso 5 diz assim, Gênesis 37. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. A Bíblia frisa isso. José sonhou. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que eu tive. Olha só, que coisa linda. Eu sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou. E o meu feixe ele ficou em pé, enquanto os feixes de vocês que rodeavam o meu feixe, eles se inclinaram. Aí os irmãos de José falaram assim, qual é, o moleque, o garoto? Você, tu é um garoto, tá querendo dizer o quê? Que a gente vai se curvar para você, é isso? É isso aí. Aí José começou a falar, não, tem mais, eu tive um outro sonho. Eu sonhei com o sol e com a lua, e 11 estrelas se inclinavam diante de mim e falaram, para, meu irmão, tu tá viajando, cara. O que tua mãe tá colocando na sua comida? Tem alguma coisa errada contigo, que não pode. Você é o menor aqui, você, tem um sonho, que negócio é esse? Que doideira é essa? E a Bíblia fala, como você leu aqui, que seus irmãos ficaram chateados com ele, não gostaram do que aconteceu. Mas o chamado de Deus ali, naquele momento, sem ninguém saber, já estava se apresentando. Eu me arrisco a dizer que Deus já estava dando um spoiler. Spoiler, a palavra diz estragar, né? Mas não é estragar. Deus já estava mostrando o que ia acontecer. Só que ele não sabia. Ele não tinha entendimento ainda do que ia acontecer. Então ele precisava passar o processo.
para entender o que ia acontecer e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ali o chamado se apresentava. Então Deus já estava enxergando o resultado final. Lembra quando eu falei aqui? Que eu enxergo agora e Deus vê o resultado? Deus já estava enxergando o resultado. Quando os feixes se dobram, quando a lua e as estrelas, o sol se inclinam, já era o resultado. Só que isso ainda iria se revelar. Então eu vou te contar essa história aqui, você vai entender. Então, ninguém entendia o que ia acontecer, nem José, nem seus irmãos, nem seu pai, ninguém entendia. Mas ele ia entender. Mas ele ia entender. Talvez de uma forma que ele não gostou. Que ele não gostou. Eu acho que ele não gostou. Mas ele ia entender. Sabe por quê? Deus tinha um propósito. Sabe qual era o propósito de Deus nessa história? Sustentar o seu povo. Lembra quando eu falei que Deus estava vendo o futuro? Deus estava vendo lá na frente. Então coisas iam acontecer lá na frente. E Deus precisava já preparar o sustento do seu povo. Deus estava pensando lá na frente já. Lá, muito lá na frente, mas muito na frente. E ninguém sabia. Então, com isso, Gênesis 37, 28, para a gente avançar na história, para você entender o que aconteceu. Quando mercadores midianitas, José já estava com seus irmãos andando em outro lugar, já fora da presença dos pais. Os mercadores midianitas passaram. Os seus irmãos eles já tinham jogado José numa cisterna, ele já estava aprisionado numa cisterna. Passaram aqueles mercadores, vão fazer o quê? E vão vender esse moleque aí, pô. Vamos vender ele. Vamos vender, a gente chega em casa e diz que ele morreu, pô. Falar para o nosso pai que ele morreu aí e está tudo certo. Foi mais ou menos assim, trazendo para uma linguagem bem contemporânea na nossa linguagem, para a gente poder falar a mesma linguagem. Foi isso que eles fizeram. Jogaram José na cisterna. Quando os ismaelitas passaram, falaram, nossa chance, a gente vende ele, ganha um dinheiro ainda e vai ficar tudo bem. E assim eles fizeram. Venderam José e foi José para o Egito. Foi embora José. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Continuam cooperando. José foi embora. José não estava mais em casa agora. Já não voltou para casa. Já estava num caminho com pessoas estranhas. Estava preso. E tinha mais. Gênesis 39 diz o seguinte. Eu vou avançando, você vai acompanhando. Gênesis 39, 1 diz o seguinte. Olha o que a palavra fala. José foi levado para o Egito, por esses mercadores midianitas. E chegou lá, ele foi comprado. Foi comprado por Potifar, que era um oficial de Faraó. Era uma pessoa influente. Ele comprou dos ismaelitas e levou José para sua casa. Quando chegou na casa de Potifar, José era abençoado por Deus, amém? Deus começou a abençoar a casa de Potifar por causa de José. Deus começou a abençoar aquele lugar e ele passou a administrar todas as coisas na casa de Potifar. Escravo, fora da sua casa, fora da zona de conforto, mas passou a administrar a casa de Potifar. Parece que o vento estava mudando, né? Pô, em meio a tudo isso que aconteceu, algo favorável, né? Poxa, me deram a administração aqui dessa casa, eu vou começar a cuidar, Deus vai me abençoar, e as coisas começaram a dar certo. Então ele passa a administrar a casa de Potifar. Verso 3, 4 e 5 fala isso. Potifar viu que o Senhor estava com aquele rapaz, um simples rapaz, um jovem. O Senhor estava com ele. E ele viu que tudo que aquele rapaz tocava, tudo que ele colocava a mão dele, dava certo, prosperava. O verso 4 diz que assim, por causa disso, pelo Senhor, porque o Senhor abençoou José, ele achou favor diante do seu dono. E ele servia, e ele fazia o melhor. Ele passou a ser o mordomo, ele cuidava de tudo, ele fazia tudo. E a casa de Potifar era abençoada. E Potifar, em tudo isso, tinha uma preocupação só. Sabe qual era a única preocupação de Potifar enquanto José trabalhava naquela casa? Qual almoço hoje? O que a gente vai jantar mesmo? Era só essa. Mais nada. José fazia tudo. Então, eu enxergo nisso uma certa zona de conforto, apesar de tudo, se instaurou. Vocês concordam comigo?
que o vento ficou favorável, pô. De repente eu sou escravo, mas eu estou aqui junto com o Senhor, que Ele é bom comigo, Ele me trata bem, e Ele vê que Deus opera na minha vida, e Ele vê que as coisas dão certo quando eu trabalho. Então, poxa, eu estou bem, pô. Estou numa zona de conforto. Mas Deus ainda tinha os seus propósitos, irmão. O propósito de Deus não era aquele, era só uma passagem. Era só uma passagem, aquele era um momento, para que se chegasse a um final, a um objetivo, ao que Deus tinha para sustentar o seu povo, aquilo tinha que acontecer. Então, José, para quem conhece a história, Gênesis 39, 17 a 20, José foi acusado de assédio, trazendo para a nossa linguagem contemporânea de novo. A esposa de Potifar, ela assediou José, né? José não quis, né? Deu um passo para trás, né? Falou, não posso pecar contra o meu Deus. Ele não falou nem com o Potifar, mas eu não posso pecar contra o meu Deus. Ele honrou o Senhor. E por isso, aquela mulher ficou com raiva, né? Disse mentiras e estava José de novo enrolado. Enrolado de novo. Já tinha sido vendido, agora o destino foi o quê? Prisão. Quando ela contou para Potifar o que aconteceu, seu esposo, certamente ele deu credibilidade a ela. Então José, sem ter feito nada, inocente, foi para onde? Para a prisão, irmão. Agora é prisão, já mudou o negócio. Já não tem mais casa boa, já não estou administrando mais a casa do meu Senhor, não estou comendo o que eu quero, não estou dormindo mais bem, não estou bebendo a água que eu quero, a água boa. Acabou o conforto, acabou. A zona de conforto, apesar de estar fora de casa, a zona de conforto se foi. E agora ele estava preso. Estando preso, de novo, José foi abençoado. De novo, Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José. Ele foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Então, aonde esse rapaz chegava, ele tinha a presença de Deus, ele amava a Deus. Tudo que ele fazia era para honrar a Deus. Tudo que ele fazia, onde ele colocava a mão, dava certo. Apesar das coisas aparentemente estarem dando errado, tudo que aquele rapaz botava a mão dele, prosperava, crescia. Então o carcereiro viu, esse cara aí é diferente, meu irmão. Acho que dá para eu aliviar um pouquinho da minha carga de trabalho, e eu vou passar um pouquinho para ele poder fazer. Então, o carcereiro confiou a José todos os presos que estavam no cárcere. Era mais ou menos assim, vamos fazer um retrato aqui. Era como pegasse uma pessoa agora, jogasse dentro do presídio de Bangu, falasse para ele assim, olha só, meu irmão, administra a cadeia aí, tá? Faz esse pessoal ficar calmo, diz para eles para não ter rebelião, quando tiver banho de sol lá para não ter briga, e vamos todo mundo trabalhar, vamos limpar a cela, vamos fazer isso. Estou trazendo você para uma visão agora, de hoje, para você entender mais ou menos o que poderia ter acontecido ali. Isso é uma contextualização, a Bíblia não fala isso, mas trazendo para esse contexto, para você entender que dentro da unção de Deus que tinha na vida de José, foi conseguido ele administrar os presos. Imagina você tornar um presídio de segurança máxima um lugar bom, um lugar tranquilo. Isso é possível sem Deus? Não é possível. Isso é sobrenatural, irmão. Isso aconteceu. Então, eu imagino que naquele momento, naquele cárcere, eu não posso entender que eu não vivi naquele tempo, mas quem estava ali não era gente boa. Certamente, quem estava ali tinha feito alguma coisa errada. Por isso estava ali, pagando um preço. Então, José começava a administrar o cárcere, achando favor diante do carcereiro, e tudo dava certo. E o carcereiro fala que ele não se preocupava com nada. Tudo que ele tinha entregado na mão de José, ele não se preocupava. E tudo dava certo. Então, ali, Deus começava a direcionar o chamado. O chamado de José, o chamado de Deus para José, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José não estava na cisterna, não estava com os mercadores midianitas, não estava na casa de Potifar, estava naquela prisão. Então eu entendo que ele estava no lugar aonde ele tinha que estar. Não era um lugar que ele queria estar, que às vezes eu quero estar num lugar bom, eu quero estar na Disneylândia, eu quero estar lá tomando refrigerante, comendo Burger King, mas não tem isso para mim, não é isso que está para mim. Deus tem outras coisas. Então eu vou estar aonde
eu tenho que estar. Repete comigo. Eu vou estar aonde eu tenho que estar. É isso. Todas as coisas continuam cooperando para o seu bem, mas você vai estar aonde você tem que estar. Deus vai direcionar você para lá. E você lembra da introdução quando eu falei? Ele está te ajudando. Ele está contigo. Ele está vendo o futuro. Ele está te dando uma esperança. Você vê o agora. Agora está doendo. Agora não está legal. Agora está difícil. Mas depois não vai estar. Todas as coisas continuam cooperando para o teu bem. Então, como eu falei, ali Deus começava a direcionar o caminho do chamado que ele tinha para José. Deus estava cuidando de tudo, mesmo no meio da adversidade, Deus estava cuidando de tudo. Desde o princípio, Deus cuidou de tudo. Na cisterna, Deus cuidou de tudo. No transporte para o Egito, Deus cuidou de tudo. Na casa de Potifar, Deus cuidou de tudo. E na cadeia, Deus continuava cuidando de tudo. Então, na prisão, que começa o chamado de verdade, ali começam todas as coisas que operam para o bem dos que amam a Deus. Ali a gente começa a entender o resultado. Gênesis 40. Gênesis 40. Vamos andar na história. Gênesis 40, verso 9, diz que o copeiro-chefe teve um sonho. Ele sonhou. Quanto sonho, né? Essa história, né? Quanto sonho nessa história, né? Mas Deus fala por meio de sonhos também. Deus trabalha com os sonhos que estão no teu coração. Então, o copeiro-chefe teve um sonho. E ele teve um sonho, ele contou para José. Ele falou: olha, José, eu tive um sonho que tinha uma videira diante de mim, e na videira tinha 3 ramos. E essa videira brotou, tinha flores, tinha cachos, tinha uva. Verso 10 está falando isso. E no verso 11 fala que o copo de Faraó estava na minha mão, ele contando para José isso. E eu peguei as uvas, espremi no copo de Faraó e eu entreguei. Aí José parou, pensou e falou: olha só, esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Olha só, Deus trabalhando. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você. Você vai ser devolvido ao seu cargo. Tá? Você vai voltar. Então você vai voltar a servir a Faraó. A interpretação do seu sonho é essa. Você vai voltar a servir a Faraó. Aí o padeiro viu, falou: esse cara interpreta sonho. Eu também tive um sonho, Vou contar para ele, De repente é uma coisa boa aí, né, Vou contar para ele. Ele vai falar, de repente ele vai, trazer uma revelação de Deus para mim aí boa. Vou falar com esse rapaz aí. Aí, José, no 16, eu tive um sonho. Sonhei que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto tinha comida, muita comida que um padeiro faz para Faraó. E vi umas aves e comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. No verso 17 isso. Então José lhe disse: essa é a interpretação do seu sonho. Os 3 cestos também são 3 dias. Tá? E dentro de 3 dias, Faraó vai mandar, cortar sua cabeça. É isso. Mandou na lata, assim, Tum! É isso que vai acontecer. Eu imagino aquele homem vendo aquilo e falando: meu Deus do céu, isso não é de Deus não, isso não é de Deus não. Não é não, está na carne, esse aí está na carne. O outro estava no espírito, mas esse aí estava na carne. A gente não quer isso. Mas irmãos, pasmem quem não conhece a história. Foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois, estava lá o copeiro-chefe servindo a Faraó, e estava lá o padeiro-chefe sem cabeça. Foi isso que aconteceu. No sentido literal da palavra, foi isso que aconteceu. Certinho. José pediu uma coisa, vou abrir um parênteses aqui, para aquele copeiro-chefe que foi restabelecido. Olha só, quando tu chegar lá com o Faraó, não esquece de mim não. Lembra de mim. Tá bom? Às vezes a gente faz isso, né? Você está precisando de alguma coisa? Olha só. Cara, tá na boa aí, Lembra de mim, me ajuda. Mas a gente sabe que quem promove a gente não é o homem, gente. É Deus quem promove a gente. É Deus quem promove você. Só vai acontecer se Deus quiser.
Só vai acontecer se Deus permitir. Se esse for todas as coisas que operam para o seu bem, vai ser. Se não for, irmão, não adianta. Então, a gente pode pedir, claro, amizade é ótimo. Você angariar amizades, você conhecer pessoas que têm influência, é bom, que podem nos ajudar. Claro, é bênção, é bom. Mas quem direciona tudo, não esquece, irmão, é Deus. Deus que está com o controle na mão. O controle está na mão dele. O leme desse barco está com ele. A gente está ali, ó. O barco está indo. Mas quem está direcionando o barco é o Senhor, é Jesus. Ele que tem tudo na mão. Então, eu falei que ele pediu, me ajuda. Mas não era assim. Tinha que passar um tempo. Tinha que ter a chamada plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos, irmãos? Quando as coisas se alinham. Quando tudo acontece na hora certa, no momento certo, quando você está preparado, quando tudo está certo, quando tudo se alinhou, quando Deus trabalhou, quando Deus preparou, que Deus não vai jogar você e não vai te dar uma coisa sem te preparar. Se você ama Deus, se todas as coisas cooperam para o teu bem, você não vai receber, você não vai colocar a mão naquilo que você não está preparado, Deus não vai deixar. As coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. E quero falar da plenitude dos tempos, Gálatas 4. Vamos lá no Novo Testamento agora, rapidinho. Gálatas 4 fala da plenitude dos tempos. Gálatas 4, 4 a 7 diz, olha só. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. Esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus, porque eu quis falar da plenitude dos tempos. Até Jesus esperou a plenitude dos tempos, irmãos. Jesus não veio antes, nem depois. Ele veio na hora certa. 30 anos, antes de começar o ministério, 30 anos de anonimato. Uma coisinha aqui, uma outra ali, com 30 anos, inicia o ministério de Jesus. 3 anos de ministério, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Agora, é isso. Trocando em miúdos, tudo vai acontecer no seu tempo. E lembra que eu falei para você, que José falou com o copeiro? Lembra de mim? Sabe quanto tempo demorou para ele lembrar? Chuta aí, irmão. Quanto tempo preso? Esquecido. 2 anos aí, tem alguém que estuda aí, ó. 2 anos, irmão. 2 aninhos de cadeia, ó. Vamos puxar 2 anos de cadeia aqui, para alguém lembrar de mim. Ó, coisa boa. Calor. Estava lá, tudo bem, estava administrando. Parecia algo dentro do caos. Alguma coisa favorável acontecia, mas estava no caos, estava preso. Então, 2 anos se passaram. E aí, quem teve um sonho, irmão? De novo, outro sonho. Quem tem um sonho dessa vez? Faraó. Faraó tem um sonho. Gênesis 41, vamos lá. Vamos continuar nessa história aí, que ela está começando a ficar boa, a história. A história está começando a ficar boa agora. Gênesis 41, 1. Vou beber um pouquinho de água aqui, para continuar a falar. Gênesis 41, diz que passados 2 anos completos, depois disso tudo que a gente falou, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto do rio Nilo. E no verso 2 diz que do rio subiam 7 vacas de boa aparência, bonitas, que pastavam no meio dos juncos, e depois subiam 7 vacas feias, de aparência feia e magra, e pararam junto às primeiras. E as vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó, acordou com isso. O que é isso, gente? Que sonho doido é esse? Ele começou a procurar interpretações para o seu sonho. Olha só. Ali as coisas iam começar a mudar, meus irmãos. Ali as coisas iam começar a mudar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Faraó, além desse sonho, teve outro sonho. Ele sonhou com as espigas, que as espigas ficaram ruins, e aquilo atormentou ele de um jeito
que ninguém conseguia interpretar esse sonho. Nessa hora, pim, aquela lâmpadazinha que aparece no desenho animado, né? Pim, a ideia. O copeiro-chefe lembrou. Lembrei, cara. Pô, sou muito vacilão, cara. Ela falou comigo lá na cadeia, cara, para eu lembrar dele. Eu esqueci. Não esqueceu não. Foi Deus que fez ele esquecer. Esqueceu não. Deus fez ele esquecer porque ele tinha que ficar lá. Era lá que ele tinha que estar. É chato, mas era isso. Era verdade. Era ali que ele tinha que estar. Então ele não esqueceu não. Deus fez ele esquecer. Mas também Deus fez ele lembrar, pô. Não, Faraó. Deixa eu te falar um negócio aqui. O senhor teve esse sonho aí? Olha, eu não sei o que fazer não. Mas eu conheço um cara aí. Conheço um camarada que estava... Lembra quando você me botou na cadeia lá, que eu estava preso? Pois é, pô, fiquei lá preso, pô, vacilei mesmo, errei, estava lá preso. E lá na cadeia, eu conheci um rapaz hebreu. Pô, boa gente, Faraó, cara inteligente, cara. Tudo que ele colocava a mão dava certo, o cara era bom, cara. Imagina, eu estou criando um contexto para você. A Bíblia não narra isso, gente. Não entenda. Se você procurar isso aqui na Bíblia, você não vai achar. Mas eu estou contextualizando para a gente poder entender. Então imagina esse diálogo. Faraó, olha só. Tem um rapaz, um hebreu lá. O nome dele é José. José. Pô, cara bom, cara. Ficou preso comigo. Gente boa. Interpretou um sonho meu, pô. Sabe o que ele falou? Pô, ele falou que eu falei da uva que eu espremi no seu copo, que em 3 dias depois disso, eu ia estar servindo aqui ao Senhor de novo. E isso aconteceu. Ele falou, é mesmo? Pô, manda chamar esse cara aqui. Manda chamar esse camarada aqui agora. Gênesis 41, 9. 12 e 14, fala isso. Então o Faraó fez o quê? Manda esse cara vir para cá agora, verso 14. Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. O que isso nos diz, amigo? Quando as coisas começarem a ficar boas para você, quando Deus começar a trabalhar pela tua vida, Deus vai mudar a tua aparência, vai mudar a tua imagem, vai tirar essa imagem ruim, vai trocar a tua roupa, você vai cortar o cabelo, vai fazer a barba, quem é mulher vai no salão, vai escovar, vai ficar bonita e vai se apresentar para aquilo que Deus tem para si. É isso. Deus começa a trabalhar na nossa imagem. Ele começa a mudar a tua imagem. Então eu imagino, quando o Faraó fala para quem? Traz esse cara de volta. O desespero que tocou, meu, que aconteceu. Por quê? Faraó falando, tira esse cara da cadeia agora. Pelo amor de Deus, José, sai daí correndo. Vem para cá correndo, senão daqui a pouco quem vai estar no teu lugar aí sou eu. Sai daí. E creio que foi um desespero. E trouxeram José à presença de Faraó. Depois de barbeado, bonito, bem vestido, arrumado. Digamos, restaurado. Restaurado, talvez essa seja a palavra, restaurado, não é? É uma boa palavra para a gente colocar aqui, restaurado, depois de tudo isso. Verso 42 diz isso. Então, o capítulo 42 fala mais sobre isso. Então, Faraó começa a contar o sonho para José. Fala, olha só, José, o padeiro falou, o copeiro falou isso aí e tal, aconteceu que eu tive esse sonho, e o sonho falava das vacas, que as vacas magras vinham e engoliam as vacas gordas, e aconteceu isso, e isso, e isso. E José começa a interpretar o sonho de Faraó, dizendo que as 7 vacas gordas, bonitas, são 7 anos de muita prosperidade. Muita prosperidade. Tudo vai dar certo aqui. Tudo vai dar certo. Então, 7 anos de prosperidade. E as 7 vacas magras são outros 7 anos de, tudo dando errado. Vai adiantar nada, vai fazer, vai dar errado. Não adianta que vai dar errado, é para dar errado. Aí vem o conselho. José falou, eu tenho um conselho para dar ao Senhor. O Senhor faça se o Senhor quiser. Nesses 7 anos de prosperidade, o Senhor vai estocar alimento. Você vai pegar tudo que sua terra produzir, você vai tirar um percentual e vai começar a estocar, guardar. Imagina, irmão, 7 anos guardando comida. Imagina o Brasil, produtor de alimento. Dizem que o Brasil alimenta o mundo, né? A agricultura, vai soja do Brasil para tudo que é lugar. Então imagina a gente pegar um pedaço dessa soja e ficar guardando durante 7 anos. Vai dar muita coisa. Então era isso, cultivo abundante, começaram a guardar, e guardar.
e guardar e guardar. E assim foi feito. Então, quando o faraó ouviu José falar isso, falou assim: eu preciso de alguém para administrar esse lugar. E depois de eu ouvir você falar comigo, do que você interpretou o meu sonho, das vacas, das espigas, eu não vejo pessoa melhor para fazer isso que não você. José passa de renegado pela família, a vendido, comprado para ser escravo, a presidiário, a subordinado a Faraó. Faraó falou: abaixo de mim só tem você. Olha o que Deus faz. Tira um homem de um lugar da sua casa. Tira o homem da sua casa, no conforto. Faz ele passar tudo isso. E agora ele é vamos dizer assim, o ajudante mor de Faraó. É quem responde. Depois de Faraó, quem respondia era ele. Mas ainda não tinha acabado. Você acha que a história tinha acabado? A gente podia acabar agora aqui a história, chamar você aqui na frente, dizer que Deus vai restaurar a tua vida, te falar um montão de coisa, você vir aqui, a gente orar, a pastor ia colocar a mão na sua cabeça, você ia sair daqui mais do que abençoado. Mas a história não acabou ainda. Tem mais. Ainda tem mais. Tem mais. Tem muito mais. Gênesis 42 diz que a fome era gravíssima. E ela começa a contar que o mundo começou a sentir esses efeitos. Então imagina, passaram o quê? 14 anos depois disso se passaram. Os 7 anos de prosperidade e depois mais 7 anos. Então a gente avança aí mais ou menos uns 14 anos da história agora. Então a fome começou a ficar grave. Aquela questão, na verdade, 14 não, 7 anos. Foram 7 anos de prosperidade e depois os 7 anos sem prosperidade. Então vamos avançar 7 anos. Vamos conciliar desse jeito. Então 7 anos se passaram. E a palavra de Deus se cumpriu, a promessa se cumpriu, a interpretação que José deu do sonho de Faraó se cumpriu. A fome era gravíssima. A fome era muito grave na terra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então a fome era muito grave na terra. Não tinha alimento, não adiantava. E quem tinha alimento? O Egito. O Egito tinha alimento, por quê? Porque Deus colocou José naquele lugar aonde ele tinha que estar, naquele lugar exato, naquele ponto exato que José estava, era o lugar que ele tinha que estar. Então, Deus fez tudo isso. Então, um lugar tinha alimento, era o Egito. Quem quisesse alimento tinha que ir aonde? Ao Egito. E assim fez a família de José. Sai a família de José para o Egito, que ouviu falar que no Egito tinha comida. Então vamos lá no Egito, né? Vamos ver se a gente compra comida lá, né? Lá tem comida. E chegaram lá, encontraram quem? José. Só que eles não reconheceram. Não reconheceram José. Mas José os reconheceu. E nesse desenrolar da história, eles foram, levaram comida, voltaram de novo e começou a haver tipo um jogo para que José conseguisse alcançar a restauração da sua família. Olha só. José não tinha mais mágoa. A mágoa tinha acabado. A mágoa tinha passado. Porque José começava a entender que se ele estava ali, foi porque Deus colocou ele ali. Não foram seus irmãos que fizeram isso. Não foi, pô. A gente tem mania de humanizar as coisas. Né? É normal, pô. A culpa foi do fulano, pô. Aconteceu isso porque fulano fez isso. Mas, pô, a gente levanta a mão para dizer que Deus, a minha vida é sua, meu coração é teu, toma tudo que eu tenho. E quando Deus faz isso, a gente acha que foi o outro que fez, pô. Mas não foi, pô. Era Deus o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando para quê? Qual era o propósito de Deus disso tudo? Eu falei lá no início. Sustentar o seu povo. Então Deus fez tudo isso. Deus movimentou uma pessoa para cá, para lá, colocou em prol de um povo. Um povo. Você lembra que eu falei aqui que prefigurava um Cristo? Um se sacrificou, um foi,
se sacrificou para que todos os outros pudessem ter acesso ao alimento. Nesse caso, Jesus se sacrificou para que todos nós pudéssemos ter acesso à salvação, querido. Se podemos ser salvos hoje, se podemos desfrutar da graça de Deus, foi porque Jesus passou tudo. Jesus foi conduzido a essa terra, viveu como homem, passou no deserto, fez milagres, morreu, ressuscitou, para que a gente pudesse ter acesso à graça. Essa graça salvadora que garante tudo, e eu poder falar para você que hoje todas as coisas cooperam para o teu bem. Tudo isso porque Jesus veio à terra. Então José se sacrificou sem saber, para que o povo de Deus, o povo hebreu, tivesse sustento. Então, Gênesis 45:1 diz isso aqui. A gente já está caminhando para terminar. Então José, depois de todo esse tempo que se passou, num dos últimos encontros com a sua família, José não conseguiu mais esconder dos seus irmãos quem ele era, já estava se consumindo por dentro. Então ele falou assim: sai todo mundo, me deixa só com eles. Ele falou assim: saiam todos da minha presença. E ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Então, o capítulo 45, verso 8, olha só que coisa linda. Quando uma pessoa passa o processo de Deus, entende a vontade de Deus, entende que todas as coisas cooperam para o seu bem, olha só o que ele é capaz de falar, depois de ser vendido pelos seus irmãos. Deus me enviou adiante de vocês, para que eu fosse conservado, para vocês um remanescente na terra, e que para a vida de vocês fosse salva, por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai para Faraó, e o senhor de toda a sua casa, e o governador de toda a terra do Egito. Então, a gente ratifica e bate na tecla e afirma: Deus o tempo todo está conduzindo todas as coisas. Você não está solto, você não está sozinho. Parece que está dando errado, parece que não vai dar certo, parece que vai morrer, parece que vai dar ruim, não tem jeito, mas Deus tem um escape para a tua vida, porque Ele conduz todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. João 13:7, amado. João 13:7. Olha isso aqui. João 13:7. Olha o que a palavra fala. Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Depois. É depois. Não é agora. Você quer entender agora, eu sei que você quer entender agora, eu sei. Por você, a gente fazia igual aquele filme Clique. Quem viu aquele filme Clique, do controle remoto? Você apertava o controle, me leva para o final de tudo isso. Pum! Pô, mas aí você não ia aprender nada, pô. Não ia. Ia valer alguma coisa? Você tem que aprender, irmão. Sabe por quê? Porque você vai ser bênção na vida das pessoas que chegarem perto de você. Depois de ouvir tudo isso, a gente já está terminando. Depois de ouvir tudo isso, pô, Mauro, você contou história legal aí, pô, talvez você nem conhecesse essa história, ou se você já conhece, você relembrou, ou você pegou algum detalhe que você não tinha visto, ou quem sabe você gostou ou não gostou, não sei. Mas eu te contei uma história, você está falando: pô, Mauro, beleza, você falou que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, eu amo a Deus também, você está falando que a Bíblia fala isso, eu sei que a Bíblia fala isso, eu acredito nisso, mas, pô, tá doendo é aqui, meu irmão, é em mim. Não é em você, não. Está doendo em mim. E eu vou te falar a verdade. Pô, estou cansado. Quem sabe você está falando para você mesmo: eu estou cansado. Eu não aguento. Porque eu sei que quando o fogo está alto, quando o couro está comendo, como a gente fala na linguagem popular, né? O negócio não é bom, não. Pô. É difícil. Eu sei que é difícil. A gente passa dificuldade, todo mundo passa. Eu passo as minhas, já passei, continuo passando. E até a gente ir embora, passar, pô.
Jesus não enganou ninguém, né? No mundo tereis, mas tende, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, a gente também vai vencer, pô. Que a gente é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É como se Jesus tivesse recebido uma herança de Deus e falado assim: eu vou dividir a minha herança com a pastora Regina, com o reverendo Roberto, com a pastora Daílze, com a Rose, com o William, com o Mauro. Vou dividir com todo mundo porque eu quero fazer. É assim que ele faz. Jesus dividiu a sua herança com a gente. A herança de Jesus, ele é dividida conosco, porque nós somos co-herdeiros. Tudo que ele recebeu, você também tem direito. Tem aquele louvor, tudo que Jesus conquistou na cruz. É mais ou menos isso aí, pô. Você tem direito. Aí você começa a desanimar, fala, pô, mas estou cansado, cara. Já não estou aguentando mais. Estou muito cansado. Porque é chato, né? Só revés, pô, puxa a cartinha, revés. Aí caiu de novo, joga o dado, banco imobiliário, né? Revés de novo. Não dá uma sorte. Revés, 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 só revés. Não é fácil, irmão. Eu sei disso. E eu sei que você pode estar cansado. E talvez você tenha até razão em estar cansado. Eu não estou tirando a tua razão. Não estou falando que você está errado, não. Tá? Não estou aqui para isso. Para dizer que você está errado. Mas eu quero dizer a você que você não pode parar de acreditar. Não pode parar de acreditar. Fala para o teu irmão, não para de acreditar. Lucas 5. Lucas 5. A gente já está terminando. Lucas 5 conta a história da pesca maravilhosa. Aí Pedro está pescando lá a noite toda, jogando rede. Imagina um cara especialista em pescar. Pedro estava lá, pescando. Jesus estava pregando na Praia do Lago, e eles já tinham pescado. Então, Jesus falou com Pedro. Acabando de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e lancem as redes de vocês para pescar. Então, como eu falei, pensa num cara especialista em pesca, era Pedro. Podia ter falado: qual é, Jesus? Para com isso. Quem sabe de peixe aqui sou eu, seu negócio é pregar. Quem sabe de peixe aqui, de barco, de maré, de rede, esse negócio é comigo, Jesus. Não é com o senhor, não. Mas não, o que ele fez? Simão deu a resposta a Jesus. Qual foi a resposta? Havendo trabalhado toda noite, a gente não pegou nada. Deu tudo errado. Mas, sob esta palavra, eu lançarei a minha rede. E a Bíblia fala que apanharam tanto peixe, mas tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que começou a arrebentar a rede. Onde eu quero chegar com isso? Quem sabe você está num processo difícil. Agora você já sabe que Deus cuida da tua vida, que Deus leva a gente para locais e Ele tem objetivos, que Deus tem propósitos, mas o processo ele é nosso. E no meio disso você desanimou. E Jesus está falando contigo, continua, não para. Se você parar, você pode perder a chance dessa pesca. Então, não para. Era tanto peixe que a rede começou a arrebentar. Então, vale a pena. Mesmo que o processo esteja difícil, que as coisas parecendo estar dando só errado. Jesus falou, faz isso. Faça, irmão. Faça. Que tem tudo para dar certo. Jesus está falando, Ele garante a palavra dEle. Se Jesus promete, Ele garante. Se Jesus manda, Ele vai na frente. Ele prepara tudo, irmão. Você não pode parar de acreditar. Não para de acreditar nunca. E tudo que você passou, irmão, seja bom, seja ruim, seja difícil, seja uma coisa boa, alegre, tudo que aconteceu tem que fazer você fazer uma coisa. Depois disso tudo, o que Pedro fez? Foi seguir Jesus. Largou tudo, foi seguir Jesus. Então, tudo que aconteceu na tua vida, se você fechar o olho e começar a fazer uma retrospectiva rápida de tudo que você tem passado, que passou, ou que não sabe, tudo isso no final tem que te levar para um lugar. Para Jesus. Só para Jesus. Para lá. Não é para outro lugar. É para Jesus.
porque a gente é uma equipe com Ele. É Jesus que sustenta o nosso testemunho. Eu vou te mostrar isso, para a gente poder acabar. Agora é verdade, está acabando. Mateus 17. Mateus 17. Verso 24 a 27. Olha só. Jesus sustenta o nosso testemunho. Você vai ver isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto de 2 dracmas, eles se dirigiram a Pedro e perguntaram: olha aqui, ó, o mestre de vocês, ele não paga as 2 dracmas, não? Ele não paga, não? Aí Pedro, na mesma hora, impulsivo, não, paga sim, paga. Nem tinha falado com Jesus, mas falou o quê? Paga sim. Aí Pedro falou isso, falou assim: rapaz, eu falei que o mestre paga, mas será que ele paga mesmo? O que Pedro fez? Correndo. Então Pedro voltou para onde Jesus estava. Quando Pedro chega, que ele entra na porta, que ele bota o pé na porta, Jesus fala para ele assim: Simão, Mateus 17, 25. Simão, o que você acha? De quem os reis da terra eles cobram impostos? O tributo dos seus filhos ou dos estranhos? Aí Pedro respondeu: dos estranhos, é claro, né? Logo Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Filho pode meter a mão na geladeira, pode ligar a televisão, pode botar o pé em cima do sofá, pode dormir, pode fazer o que quiser, porque é filho. Você é filho, pô. Você é filho. Você não pode pecar, mas o resto você pode fazer. Porque Jesus te garante isso. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Então você está autorizado a desfrutar de tudo que Deus tem. Tudo é teu. Tudo já é teu. Já é teu já. Ninguém vai tomar isso de você, porque Jesus conquistou isso na cruz. Tudo já é teu, pô. Já é teu já, pô. Pode pegar, pô. É teu, pô. Abre a geladeira mesmo. Bebe água, faz que nem eu fiz aqui, pô. Peguei o púlpito, arrastei. Não estou nem mais na igreja, mas eu me sinto em casa. Aí eu arrastei o púlpito aqui, botei para cá, tomei liberdade. Raíssa até brincou comigo aqui. Falou: tá vendo? Tá até arrastando o púlpito já. Mas é assim, é mais ou menos assim. Você se sente à vontade. É assim, pô. Então no reino de Deus é isso. Você pode se sentir à vontade com Ele. Você não precisa ter medo de Deus. Não precisa ter medo. Acabou. O medo acabou. Você pode entrar na presença de Deus. O véu já foi rasgado. Então você pode entrar na presença de Deus. Não precisa mandar Moisés ir, não, pô. Você pode ir. Você pode ir. Você pode. Então, Jesus que sustenta o nosso testemunho, continuando. Então, Jesus falou para Pedro: os filhos estão isentos, tudo bem? Ele sim, concordou. Então, mas, para a gente não escandalizar, para ninguém falar que a gente é caloteiro, vai lá no mar, joga um anzol, puxa o primeiro peixe que você fisgar. Então, quando você abrir a boca do peixe, você vai encontrar uma moeda. Então, você pega essa moeda, entrega os cobradores, paga logo o seu e o meu. Então, Jesus inventou o caixa eletrônico. Está inventado, pô. O peixe. Foi o homem não, pô. Foi Jesus, pô. Vai lá, abre a boca do peixe e tira lá. E paga. Isso mostra o quê, amado? Você não pode desanimar. Mesmo que as coisas possam não estar dando muito certo para você. Não desanima. E segundo, você é uma equipe com Jesus. E quando a gente está em equipe com Ele, Jesus não vai deixar você desamparado. Ele sustenta o seu testemunho. Quando você está fazendo a vontade de Deus, Ele vai sustentar o seu testemunho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode ficar de pé aí, querido, em nome de Jesus. Vamos louvar a bondade de Deus. Amém? Então eu quero, depois de a gente pregar essa mensagem, quero convidar você a gente louvar de novo ao Senhor, para a gente poder orar e deixar esse lugar mais do que abençoado. Eu já sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Na verdade, eu já sabia. Eu só reafirmei isso. Eu só ratifiquei isso. Ratificar é concordar, né? É firmar. Retificar é mudar. Ratificar é concordar.
Então já sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Que Deus é bom o tempo todo. Então quando eu faço a vontade de Deus, eu experimento qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E você experimenta para a sua vida. E Deus faz isso. E a gente vai cantar essa canção dizendo que Deus é fiel em todo o tempo. Amém? Quem crê que Deus é fiel em todo o tempo? Em todo o tempo Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então feche os seus olhos e comece a adorar Ele aí, querido. Começa a adorar o Senhor. Começa a dizer, Senhor, muito obrigado. Eu entendo, Pai. Agora eu entendo os seus processos. Entendo o seu propósito. Eu entendo que o Senhor me leva para lugares que eu achava que não ia. Mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo onde eu estiver. O Senhor está guiando todas as coisas. O Senhor está segurando a minha mão. O Senhor não vai deixar eu perecer. O Senhor não vai deixar. Porque o Senhor tem um propósito na minha vida. E esse propósito vai se cumprir em nome de Jesus. Vai se cumprir em nome de Jesus em nossas vidas. Sim. Deus é bom o tempo todo. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, né, irmãos? Como o Senhor falou ao meu coração, né? Hoje eu precisava ouvir essa palavra e entender que tudo é um processo, né? E que no final, né, a gente consegue perceber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e como Ele trabalha, e como a gente cresce, como a gente fica fortalecido, não é isso? Eu lembrei de uma coisa. Ontem foi aniversário da Júlia, não foi, Júlia? Porque eu cantei parabéns para você sexta-feira, eu lembrei, Júlia Dutra. Ela falou, meu aniversário, vai cantar parabéns? Aí eu vou cantar parabéns. Nós cantamos parabéns, né? Vamos cantar um parabéns para Júlia? Vamos lá? Parabéns para você nessa data. Quem diz que o Senhor te abençoe e te faça feliz. Parabéns para você. É minha alma quem diz que o Senhor te abençoe e te faça feliz. Que bênção. Ai, que palavra gostosa. Amém, irmãos? Deus abençoe, Mauro. O mais próximo chama Maurinho. Maurinho. A gente recebeu muito de Deus. Muito obrigado pela sua presença. Kátia, a família, os visitantes. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tenha uma noite próspera, descanso, de paz. E é muito bom nós ouvirmos a mensagem do Espírito Santo, né, irmãos? Deus abençoe, tá, Mauro? Porque até aqui... Isso, levante a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, e que a doce, a maravilhosa presença do Divino Espírito Santo esteja com você, com sua família, no propósito, nos desígnios do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. O povo do Senhor diz: amém. Deus abençoe. Vai debaixo dessa graça. Cumprimente uma ou mais de uma pessoa. Vai com Deus.